Bem-vindos, queridos espectadores, a mais uma exploração perspicaz das narrativas eternas da Bíblia. Hoje, nosso foco se volta para a cativante história de Isaías, um profeta cujas palavras reverberam através dos séculos, ressoando com um significado divino. Nascido no século VIII a.C. em Jerusalém, a vida de Isaías se desenrola contra o pano de fundo de um tempo tumultuado, marcado pela ameaça iminente do Império Assírio e pelo chamado divino que moldaria seu destino. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na vida, visões e profecias de Isaías, um profundo mensageiro de Deus, cujas palavras prefiguram a vinda da maior figura da história bíblica, Jesus Cristo. Olá a todos! O tema de hoje é sobre o profeta Isaías, cujo nome em hebraico significa Deus é salvação. Ele nasceu no século VIII a.C. em Jerusalém e seu chamado profético aconteceu por volta de 742 a.C., coincidindo com o início da expansão ocidental do Império Assírio, que ameaçava Israel. Isaías proclamou isso como um aviso de que Israel era um povo sem Deus. Então, no vídeo de hoje, falaremos sobre a história do profeta Isaías. Amigos, peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificação. Se gostarem do vídeo, deixem um like, isso realmente me ajuda a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A visão de Isaías, o primeiro evento registrado em sua vida é seu chamado profético, conforme encontrado no 6º capítulo do livro que leva seu nome. Isso aconteceu por volta de 742 a.C., e a visão provavelmente ocorreu no templo em Jerusalém, fazendo dele um profeta descrito em uma narrativa de primeira pessoa. Segundo este relato, ele viu Deus e vários serafins acima de seu trono. Impressionado pelo contato com a glória e santidade divina, ele ficou angustiado e consciente da necessidade de Deus enviar um mensageiro ao povo de Israel. Apesar de seu próprio sentimento de indignidade, ele se ofereceu para o serviço de Deus, dizendo: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Assim, ele foi designado para dar voz às palavras divinas. Não foi uma tarefa fácil, ele teve que condenar seu próprio povo e testemunhar a nação desmoronar. Ele sabia que enfrentaria oposição amarga e descrença deliberada. Tudo isso ele teve que suportar, fortalecido internamente pela visão e por uma resolução súbita. Ao longo de sua vida, Isaías estava preparado para encontrar significado na visão antes que o momento decisivo chegasse. As informações sobre este período de sua vida são inconclusivas, consistindo principalmente de inferências tiradas do texto bíblico. Às vezes, a vida pessoal do profeta aparece no registro como um aspecto de sua mensagem pública. Uma vez, ao confrontar um rei, ele levou consigo um filho com o nome simbólico Shir-Jashub, que significa um remanescente voltará. Mais uma vez, para memorializar uma mensagem, ele gerou outro filho, um profeta com sua esposa, selando a criança com sua mensagem o nome Marshal-al-Hashbaz, que significa apressando-se para o saque, apressando-se para a presa, referindo-se ao iminente saque pelos assírios. Se seus filhos não fossem procurados como testemunhas vivas das premonições do profeta, a posteridade não saberia sobre sua esposa ou esses filhos. Tudo o que se sabe é que o nome de seu pai era Amós. Apesar de serem contemporâneos, o nome de Amós em hebraico era diferente do nome do profeta Amós. Muitas vezes, é sugerido que Isaías era um aristocrata, possivelmente até de linhagem real. No entanto, o mesmo raciocínio poderia ser aplicado a vários profetas. Desde os tempos de Natã, no tempo de Davi, os profetas tinham relações com reis porque, como Isaías, eles estavam bem informados sobre os assuntos públicos, uma responsabilidade crucial para ser a voz de Deus entre o povo. Além disso, Isaías estava enfaticamente com os pobres e vitimados, não com os cortesãos e ricos. Às vezes, argumenta-se que ele era de uma família sacerdotal devido ao seu conhecimento dos assuntos culturais e ao fato de sua comissão aparentemente ter ocorrido no templo em Jerusalém. A vida precoce de Isaías incluiu experiências com pobreza, devassidão entre os ricos e familiaridade com os desprotegidos, as viúvas, os órfãos, os sem-teto e as vítimas sem terra dos ricos. Isaías profetizou sobre Jesus em quase um terço dos capítulos do livro de Isaías, abordando tanto sua primeira como sua segunda vinda. Isaías fornece mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo do que qualquer outro profeta no Antigo Testamento. Aqui estão algumas profecias sobre Jesus em ambas as suas vindas. Ele julgará entre as nações, em Isaías 2, 4. Ele será um ramo do Senhor, Isaías 4, 2. Ele nascerá de uma virgem e será chamado Emanuel, Isaías 7, 14 e Isaías 8, 8 a 10. Ele será uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, em Isaías 8, 14.
O governo eterno estará sobre seus ombros e ele será chamado Príncipe da Paz, em Isaías 9, 6-7. O Espírito Santo repousará sobre ele, em Isaías 11, 2. Ele será uma pedra testada, uma preciosa pedra angular, uma base segura, em Isaías 28, 16. Jesus Cristo é mencionado diretamente em mais da metade dos capítulos de Isaías 40 a Isaías 61. Sem dúvida, o capítulo mais crucial para a salvação da humanidade é Isaías 53. Esta profecia explica como ele foi ferido durante seu sacrifício pelos pecados da humanidade. Nesta passagem, uma descrição de sua primeira vinda começa em Isaías 52, 14 e Isaías 53, 2-5 explica que sua aparência física terrena não se destacaria. Ele foi desprezado e rejeitado, e por suas feridas somos curados de nossas enfermidades. Este capítulo central nos diz que ele viria para dar sua vida como um sacrifício por nossos pecados, simbolizado pelo Cordeiro Pascal. As declarações sobre sua morte são então repetidas porque ele foi cortado da terra dos vivos, sepultado com os ímpios e feito uma oferta pelo pecado, derramando sua alma até a morte. Ao longo do livro de Isaías, Deus revelou que Jesus viria à terra primeiro como um humano para lidar com o pecado e depois novamente em seu estado glorificado após ressuscitar dos mortos para estabelecer o reino de Deus. Muitas pessoas o rejeitaram durante sua primeira vinda porque não entendiam a dupla natureza da vinda de Cristo. Ele não cumpriu as profecias de governar a terra e estabelecer um reino eterno durante sua primeira vinda, o que ocorrerá durante sua segunda vinda. Curiosamente, Deus também revelou através de Isaías como Cristo seria capaz de retornar à vida após ser crucificado. O profeta escreveu: "Os teus mortos viverão, os seus cadáveres ressuscitarão", em Isaías 26, 19. Antes do tempo de Isaías, o rei Davi já havia profetizado sobre a morte e ressurreição de Cristo. O propósito eterno de Deus foi descrito como um mistério até ser totalmente revelado. Não era um mistério no sentido de ser desconhecido por Deus, pois ele decidiu que seu plano de redenção residiria em Cristo. Quando os profetas falaram sobre o Messias vindouro, eles fizeram previsões específicas que mostraram que sua mensagem era de Deus, não do homem. Além disso, quando previsões específicas se realizam, não há dúvida sobre a verdade de que Jesus é o Cristo. Entre as profecias mencionadas, o livro contém duas das profecias mais famosas das Escrituras: o nascimento virginal do Messias e o servo sofredor que morreu por nossos pecados, cumpridas em Jesus Cristo. Em Lucas 24, 26-46, a profecia de Isaías é cumprida em Jesus. Ao ler as Escrituras, declara: "Hoje se cumpriu esta Escritura aos vossos ouvidos." A morte de Isaías não é conhecida, os livros sagrados da Bíblia não a mencionam. Ao concluir nossa exploração de Isaías, nos encontramos enriquecidos pela profundidade de suas percepções proféticas. A vida de Isaías, marcada por sacrifício e devoção, serve como um testemunho da conexão profunda entre experiências humanas e revelação divina. Através da lente de seus encontros visionários e dinâmicas familiares simbólicas, Isaías se torna uma ponte entre o temporal e o eterno. Suas profecias sobre Jesus, abrangendo tanto a primeira como a segunda vinda, desvendam a tapeçaria redentora tecida por Deus ao longo dos tempos. O legado de Isaías perdura, não apenas como uma figura histórica, mas como um canal através do qual o plano divino para a humanidade se desenrola. Nesta exploração de Isaías, o profeta do século VIII a.C. nascido em Jerusalém, mergulhamos no contexto histórico e divino que moldou sua vida. O chamado profético de Isaías, marcado por um encontro visionário no templo, preparou o cenário para seu papel como mensageiro de Deus durante a expansão do Império Assírio. Sua disposição para transmitir mensagens divinas, apesar de saber os desafios que isso implicava, destacou sua dedicação à retidão e justiça. A vida pessoal de Isaías, refletida através de dinâmicas familiares simbólicas, acrescentou profundidade às suas mensagens proféticas. Através de filhos com nomes significativos, ele enfatizou aspectos-chave de suas profecias. As profecias de Isaías sobre Jesus, abrangendo tanto a primeira como a segunda vinda, tornaram-se um tema central, notadamente o capítulo 53 de Isaías, que destaca o sacrifício do Messias pelos pecados da humanidade. Ao concluirmos, Isaías emergiu não apenas como uma figura histórica, mas como um canal de revelação divina. Seu legado perdura através do cumprimento das profecias em Jesus Cristo, mostrando a sabedoria atemporal da Bíblia e sua relevância em moldar nossa compreensão da fé e da salvação. A história de Isaías, uma tapeçaria de experiências humanas entrelaçadas na narrativa divina, nos convida a explorar as páginas sagradas da Bíblia com inspiração e percepção renovadas.
Ao refletirmos sobre as profecias que se cumpriram em Jesus Cristo, somos lembrados de que as histórias bíblicas não são meros contos do passado, mas testemunhos vivos que continuam a moldar nossa compreensão da fé, esperança e salvação. Que a sabedoria atemporal embutida na narrativa de Isaías inspire e ilumine nossa jornada através das páginas sagradas da Bíblia.